Estudantes, sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Estamos agora, hoje, iniciando o segundo bimestre das aulas do Colégio Municipal, na matéria de Geografia. Tá bom, pessoal? Passamos um tempo aí sem postar atividades, dando a oportunidade para aqueles alunos que não tinham conseguido fazer por algum motivo, né, de se recuperar, de colocar. E hoje, né, a partir de segunda-feira dessa semana, hoje quarta, a gente está iniciando o segundo bimestre, tá bom? Então, alunos do nono C e E pela manhã e J pela tarde são os meus alunos de Geografia e a gente vai estar iniciando esse novo conteúdo, ok, pessoal? Ele é referente à unidade 1 e 2 do livro, né? Então, globalização, e aí tem outros conteúdos, né? Durante esse segundo bimestre a gente vai trabalhar essas duas unidades do livro, unidade 1 e unidade 2, capítulo 1 e capítulo 2 do livro, tá bom? Vou me deixar sempre à disposição de vocês, como foi no primeiro bimestre, continuarei sendo. Vocês podem mandar mensagem pelo WhatsApp, qualquer dúvida precisa tirar. E vou estar marcando também uma aula pelo Meet, uma ou duas aulas para a gente esclarecer dúvidas, né? Mas como eu já falei para vocês, eu gosto mais de gravar a aula, né? Primeiro porque não depende da internet, você assiste quando você puder assistir. Segundo, você pode voltar quantas vezes você quiser, né? Alguma dúvida que você teve, né? E fica lá disponível o tempo que for necessário. Pelo Meet você só tem como naquele momento, né? Então, sempre vai estar disponível para vocês revisarem quando quiserem. Então vamos lá, pessoal. Globalização, parte 1. Serão duas partes a globalização. E aí a gente vai entender um pouquinho o que é isso, né? A imagem é um pouco sugestiva, essa imagenzinha. Mostra redes, né, entrelaçadas no mundo inteiro. No livro de vocês também, no começo da unidade 1, tem uma foto bem parecida com essa e vem explicando essas ligações, essas redes. E aí vem a pergunta, professor, o que é globalização? Certo? Então tem muitos estudiosos hoje em dia, vocês vão achar em muitos livros de história, de geografia, muitos autores, muitas definições na internet se vocês pesquisarem. Fazendo um breve resumo, né, em poucas palavras, globalização é o processo, né, que interliga o mundo inteiro e diminui as distâncias do mundo, principalmente em relação à comunicação e transporte, certo? Hoje, o mundo é cada vez mais globalizado, porque hoje o contato entre os países, entre os habitantes dos países e o transporte, né, e todo esse relacionamento entre as pessoas, entre as empresas, entre os países, é muito mais fácil do que antigamente. Aqui a gente vai ver durante essa aula a história da globalização, o processo. Ela passou por 4 fases, a gente está hoje na quarta fase, né? E vocês vão entender um pouco isso melhor, né? Mas para a gente ter um exemplo, vou citar um exemplo em relação à comunicação, que inclusive vai ser até uma das atividades de vocês. Hoje, para a gente se comunicar, a gente usa muito a internet, né? E diversos aplicativos que existem de comunicação, como por exemplo o WhatsApp, o Telegram, né? Um dos mais populares é o WhatsApp. Inclusive o grupo da turma de vocês é pelo WhatsApp. Hoje, devido à pandemia, nós estamos estudando pela internet. A internet é um grande fruto da globalização. É uma das coisas que faz com que essas distâncias diminuam. Imaginem que antigamente, no tempo dos nossos pais e avós, não existia internet, né? Os que pegaram a internet ainda era para poucas pessoas. As formas de comunicação era carta, né? Então imagine, você escreveu uma carta. Eu passei por isso quando criança. Minha mãe, nós morávamos em São Paulo e minha avó morava aqui em Águas Belas. E aí minha mãe escrevia carta para ela, botava foto dos netinhos, colocava lá dentro do envelope, ia para o correio, enviava essa carta, era vários dias para essa carta poder chegar para minha avó. Quando chegava, minha avó tinha que chamar alguém que soubesse ler, que ela não sabia, para ler a carta para ela, para depois essa mesma pessoa escrever uma carta respondendo para minha mãe, para poder botar no correio e voltar. Vejam quantos dias para uma simples comunicação de uma carta, dando notícias. E hoje nós temos esse aplicativo WhatsApp, que a pessoa pode estar em qualquer lugar do mundo. No momento que você mandar mensagem, se a pessoa estiver online, instantaneamente ela já vai receber e você conversa em tempo real, faz chamada, vê a foto, vê a face da pessoa. Tudo isso está relacionado à globalização. O mundo globalizado hoje trouxe várias coisas boas. Também trouxe coisas ruins, que a gente vai ver nessa aula. Mas trouxe muitas coisas boas. Uma das coisas é essa, a comunicação. Isso é só um exemplo de vários que a gente vai ver pela frente. Ok, pessoal? E como eu disse, se ficar alguma dúvida,
só é vocês entrarem em contato comigo. Mas basicamente é esse processo de diminuição das fronteiras, das distâncias, né, e da comunicação, facilidade de comunicar-se, de interagir com as pessoas que estão distantes. E essa globalização foi dividida em fases, pessoal. Antes da globalização, cada país era responsável pelo seu sustento, certo? Então, tinha lá os países e ele próprio tinha que produzir sua mercadoria, suas roupas, seus calçados, suas comidas, para o seu próprio povo comer, né? Se sustentar. Nesse tempo, antes da globalização, antes do início da primeira fase, era mais ou menos desse jeito, certo? Só que aí chegou o período em que foram criadas as caravelas. Aí vocês veem, né, que foi aquele período onde os europeus, inclusive Portugal, que foi o país que nos colonizou o Brasil, começaram a lançar suas caravelas ao mar para descobrir novos lugares, novos países para eles se apossarem. Então, deixa de ser o país isolado, só entre seus habitantes, e ele começa a buscar novos países para ter contato com novas pessoas, novos lugares, novos territórios. Então, para os estudiosos, essa é a primeira fase da globalização, certo? Antes o país era isolado, agora ele vai até outros. Aí chega aqui no Brasil, que ainda não era Brasil quando chegou, encontrou os povos indígenas, não é isso? O que acontece? Chegou, então foi para escravizar os índios, né? Descobriram o pau-brasil, que tem um pigmento, começaram a levar esse pau-brasil para Portugal, que não tem em Portugal, não tinha essa vegetação, e a trazer coisas de Portugal para o Brasil, para as pessoas que ficavam aqui. Vejam, essa troca, essa relação entre eles já se caracteriza como algo globalizado. Isso é a primeira fase da globalização. Mas o que antes era restrito a cada um só consumir aquilo que existia dentro do próprio território do país, com as caravelas começou a se trocar mercadorias, pega de um país, leva para outro. Então, essa é considerada a primeira fase da globalização. Certo, pessoal? A segunda fase, ela se intensifica com a descoberta das comunicações, do avanço, né? Na primeira fase existia o avanço dos transportes, onde as caravelas começam a ir para outros países, mas ainda não existia mecanismo de comunicação à distância. Então, na segunda fase, começa-se com a invenção do telégrafo. Essa imagem que vocês veem aí é o telégrafo. É o primeiro instrumento mesmo de comunicação, né, que é a longas distâncias. Para vocês terem ideia, se hoje vocês têm um smartphone na mão, que vocês podem acessar a internet e ligar para as pessoas, vocês podem dizer que o telégrafo vai ser aí um bisavô, um tataravô do smartphone, certo? Depois do telégrafo veio a questão do telefone fixo, que hoje é muito pouco usado, e foi evoluindo até chegar o smartphone. Mas esse instrumento que vocês veem, tinha lá um código onde eles apertavam, dava lá um sinal. Vocês podem ver essa mulher também ouvindo o sinal e eles se comunicavam. Então, com a invenção de instrumentos, de ferramentas de comunicação, a globalização avança ainda mais, né? Essa então é caracterizada a segunda fase. Lembrando que tudo isso está no livro de vocês, viu, pessoal? Essa aula é baseada nas unidades 1 e 2. Essa especificamente na unidade 1, nas primeiras páginas ali, vocês vão ver tudo isso que eu estou falando. A terceira fase, pessoal, foi ali no período da Guerra Fria, certo? Começou-se também a avançar muito a tecnologia, certo? Começou-se a enviar satélites para fora do planeta. Nessa imagem aí vocês veem um exemplo. Onde esse satélite, por exemplo, a internet hoje que nós usamos, a internet pela qual vocês estão assistindo essa aula, ela vem de um satélite, né? O que faz com que ela se espalhe, essa grande rede que é a internet se espalhe pelo mundo inteiro, são esses satélites que estão fora do planeta Terra, na órbita do planeta. Então, essa invenção de satélites, com o avanço da tecnologia em várias coisas, ela faz com que a globalização avance ainda mais, certo? E essa é a terceira fase da globalização. Ok, pessoal? E a quarta fase é a fase que nós estamos vivendo hoje, certo? Atualmente nós vivemos a quarta fase. Possa ser que tenha ainda mais mudanças pela frente e a gente vá para uma quinta, uma sexta, mas hoje nós estamos vivendo a quarta fase. Muitos de vocês nasceram mais ou menos dentro dessa quarta fase, já da globalização, né? Que é a fase das redes sociais, é a fase do WhatsApp, a fase do Facebook, a fase do Instagram, a fase do TikTok, a fase do YouTube, né? Não só a questão da comunicação, como eu já disse a vocês, que hoje
ela é totalmente instantânea em qualquer lugar do mundo. Vocês podem ter um amigo que vá para qualquer lugar, para São Paulo, vá para Recife aqui pertinho, vá para Garanhuns, vá para São Paulo, vá para o Japão, vá para os Estados Unidos, vá para a Austrália. Com a internet, você tendo e ele tendo, vocês conseguem ter uma conversa instantânea. Né? Isso é coisa que o pessoal de antigamente nunca imaginaria que seria possível. E hoje é possível, certo? Então essa fase da globalização ela estreita laços. Hoje a comunicação ela é uma coisa instantânea, certo? Além disso, os meios de transporte. Lembram que na primeira fase eram as caravelas, né, que os europeus saíam para descobrir os países? Hoje nós temos os mais desenvolvidos, avançados tecnicamente falando, os aviões. Aí nós temos a foto dos aviões que conseguem viajar até a 1.000 km por hora. Né? Então, viagem com uma velocidade muito alta e que encurta distâncias. Se antigamente a gente só podia ir para tal lugar de navio, né, para outros países demorava dias, hoje com avião, questão de horas, você pode estar em qualquer lugar do mundo, certo? Isso tudo pela globalização, certo? Então essa é a quarta fase a que nós estamos vivendo. Tem muitas coisas boas, tem muitas coisas que facilitam o trabalho das pessoas, a vida das pessoas. Essas aulas online é uma delas. Né? Imagine se... Aliás, já houve uma pandemia, a última que teve foi a gripe espanhola, acho que vocês já ouviram falar, está com muitos anos isso, e nesse tempo nós não estávamos na quarta fase da globalização. Né? O que acontece? Provavelmente todo mundo ficou sem aula, né? Sem aula 100%. Nós ainda com todas as dificuldades que temos, estamos conseguindo produzir as aulas online para vocês. Naquele tempo não tinha como, porque não existia internet como existe hoje. Entende, pessoal? Então, como vocês já nasceram dentro dessa geração, para vocês é uma coisa muito normal. Mas se vocês pegarem idosos, seus avós, para eles isso tudo é muita novidade, é uma coisa muito avançada. É tanto que muitos deles não sabem nem mexer e nem querem. Eles não são acostumados com isso. Né? Então, tem os pontos positivos e tem os pontos negativos também da globalização. Eu quero que vocês tenham essa visão crítica. Tem muita coisa boa, mas também tem muita coisa ruim. Né? Sempre que quando às vezes a gente não vê falar que dentro da própria casa, às vezes a gente está falando com vários amigos que estão em vários lugares do Brasil ou de qualquer lugar e a gente não tem mais um diálogo dentro de casa. Isso é um problema da quarta fase da globalização, um problema da nossa geração hoje. Porque as gerações anteriores não tinham isso, comiam na mesa, todo mundo conversando, não tinha celular, não tinha televisão para estar chamando a atenção. Ao mesmo tempo que tem os pontos positivos, tem sempre os pontos negativos também, que devem ser analisados. Ok, pessoal? Então vejam. A globalização ela também ajudou que grandes empresas começassem a crescer e se espalhar pelo mundo inteiro. Essas empresas que elas têm sua matriz, né, sua principal, em um país e começam a espalhar, fazer filiais pelo mundo inteiro, elas são chamadas de transnacionais, porque elas ultrapassam o território nacional delas e passam a habitar vários países do mundo. O Brasil tem algumas empresas transnacionais, um exemplo a Petrobras, certo? A Petrobras, que é uma empresa genuinamente brasileira, estatal, pertence ao Estado do Brasil, ela é presente em vários países do mundo. Então ela é considerada uma empresa transnacional, certo? E aí eu trago para vocês muitas dessas empresas, essas marcas, que muitas delas vocês vão conhecer. Aí, por exemplo, a Nike, né, de sapatos, de roupas, camisetas, bola, chuteira, né, os sapatos, mas com certeza também as moças conhecem. É uma multinacional, né? Se eu não me engano, com sede nos Estados Unidos, sua matriz, mas ela tem filiais no mundo inteiro aí, produzindo lucro, né? A globalização também está muito ligada com o lucro. O lucro de muitas empresas, principalmente as transnacionais, aumentou. Coca-Cola é uma das maiores empresas do mundo, né? Transnacional, a Pepsi, Gillette, GM, que é a empresa de carros, né? Que produz os carros Chevrolet. O Walmart, que é uma rede de supermercados dos Estados Unidos, é uma das maiores transnacionais do mundo, se eu não me engano, se não for a maior, ela é uma das maiores. Microsoft, Google, né? Todo celular hoje vem com Android, o sistema Android pertence ao Google. O Google hoje é uma empresa multinacional também, certo? Ford, marca de carros. Então, enfim, diversas empresas hoje estão espalhadas pelo mundo inteiro e essas empresas são as transnacionais. Por que elas conseguem se espalhar pelo mundo inteiro? Por causa da globalização, certo? Porque ela tem como ter contato, ela tem como enviar mercadoria, como recolher, como comprar, como vender. Tem contato e tem transporte. Ela tem comunicação e tem transporte para isso. A globalização, o avanço propiciou, né, permitiu que isso acontecesse.
Então, cada vez mais existem empresas aí que estão crescendo e se tornando multinacionais nesse nosso mundo globalizado. E aí, pessoal, gera também alguns problemas. Lembra que eu disse a vocês que não são só pontos positivos. Existem também os pontos negativos, né? Por exemplo, emprego e desemprego em meio à globalização. Por quê? Com a globalização também avançou muito a tecnologia. Lembra que eu disse a vocês, né? Hoje nós temos smartphones que a gente pode assistir TV, assistir vídeo, acessar a internet, acessar aplicativo, ligar, mandar mensagem, tudo. Só se faz, baixa vários tipos de aplicativos, jogos, né? Muito. Então veja, com o avanço da tecnologia, muitos postos de trabalho eles foram se acabando também, né? Se antigamente as empresas, as indústrias, elas precisavam de muitas pessoas trabalhando, com o avanço da tecnologia estão sendo criados robôs, como vocês podem ver nessa imagem, né? Nessa imagem aqui. Vocês veem aí robôs, né? Que estão aí na indústria de carro, fazendo lá, soldando. Então, antigamente, há anos atrás, antes da globalização estar tão avançada como hoje, eram pessoas que faziam isso. Eram seres humanos que estavam empregados. Com o avanço da tecnologia, essa mão de obra é substituída por robôs, né? E aí aquela pessoa que trabalhava na indústria, ela fica sem emprego, fica desempregada. Vejam que nem tudo são coisas boas para a globalização. Ao mesmo tempo que a globalização traz muitas coisas boas, muitas pessoas ficaram desempregadas e estão desempregadas até hoje, porque não conseguem mais arrumar emprego, porque foram substituídas por robôs, pela tecnologia que consegue fazer o trabalho dela. É uma tecnologia que não exige 13º, não exige férias, né? Só exige o seu custo, né, para comprar, que não é barato, e sua manutenção, né? Apertar um parafuso, colocar um olhinho, manter ela direitinho e trabalha lá sem reclamar de nada. Então, infelizmente, as indústrias elas estão cada vez mais substituindo as pessoas, gerando muito desemprego, certo? E aí como é que faz para arrumar emprego na globalização? Capacitação, pessoal. É uma coisa que eu sempre digo a vocês. Não sei se deu tempo de falar no começo do ano, paramos as aulas muito cedo, mas esses robôs, eles precisam, né? Vamos supor que esses robôs aí substituíram aí 100 pessoas, empregados. Mas o robô, ele precisa de alguém que programe ele, de que ligue ele, desligue, que faça a manutenção. Então, alguém vai ter que estudar para fazer isso. Das 100 pessoas que trabalhavam manualmente, talvez precise de 5 para comandar o robô. Mas são 5 que vão ganhar muito bem, né? Que vão ter uma vida muito boa, porque são pessoas capacitadas, que estudaram para aprender até a construir o próprio robô, a fazer, a desmontar, a montar, a ligar, a fazer manutenção, a trocar o óleo, a apertar parafuso, certo? Então, a globalização exige cada vez mais que nós estudamos, que a gente continue estudando, se capacite, veja uma área que a gente gosta e vá em frente, porque se a gente não estudar, a gente infelizmente vai para a fila aí do desemprego, vai ser mais um desempregado que não se capacitou e foi substituído pela tecnologia. Ok, pessoal? Esse assunto é muito interessante, eu particularmente gosto. Gostaria muito de trabalhar com vocês ele na sala de aula, que seria melhor, mas infelizmente nesse momento não dá, né? Então, mais uma característica marcante da globalização é o capital financeiro. Hoje, né, essas empresas transnacionais e até empresas que não são multinacionais, elas estão presentes na bolsa de valores, né? Como é que é isso? Elas colocam parte da empresa dela à venda e aí qualquer pessoa, ou eu ou vocês, qualquer pessoa que tiver dinheiro, pode comprar suas ações, né? Não sei se algum de vocês já ouviram falar. Hoje, com a globalização, está muito na moda isso. Existem vários aplicativos de celular, sites, cursos ensinando como investir na bolsa de valores. É mais ou menos assim, você entra, tem lá uma ação da Coca-Cola custando R$30, uma ação, ou seja, você se torna um sócio da Coca-Cola comprando essa ação de R$30. Agora, é claro, existem milhares ou milhões de sócios que compram também essa ação, né? Se o valor da empresa Coca-Cola se valorizar, o valor dessa ação vai subir. Vai se tornar 35, 40, 45, R$50. E você está lucrando porque você comprou essa ação a R$30. Então vamos supor que você comprou 100 ações a R$30, vai dar R$3.000. Então, se ela subir para 35, 40, 50, você vai ganhar 5.000. Então, muitas pessoas hoje elas investem na bolsa de valores. Precisa estudar, precisa entender, como eu falei para vocês, mas é uma forma também, hoje uma profissão, uma forma de ganhar dinheiro, que esse mercado globalizado nos dá essa opção, certo? Ao mesmo tempo também que, se a ação da Coca-Cola diminuir, ela
você comprou por 30, mas por acaso deu uma crise no mercado, uma crise financeira, alta do dólar, baixa do dólar, como vocês veem passando no jornal, afeta essas empresas. E aí de 30 cai para 20, para 25, para 10, então você já tem prejuízo. Você comprou a 30 a ação e aí o seu dinheiro diminui, certo? Existem os riscos. Tudo isso no mundo globalizado, pessoal. Existem muitas coisas, como eu falei, pontos positivos e negativos. Ok, gente? Então esse é um resuminho do que é o mundo globalizado, globalização. Vocês podem pesquisar, podem se aprofundar mais. Eu quis fazer esse resumo rápido. Eu sei que vídeos muito grandes ficam chatos, certo? Ainda vou fazer essa reunião no Meet com vocês para depois a gente ver mais coisas. Como é que vai ser essa atividade que vai estar no Google Sala de Aula, certo? Eu estou explicando como é para fazer, mas vai estar lá. Pesquise na internet ou em livros. É melhor na internet, né? Porque nem sempre vocês vão ter muitos livros, acesso a muitos livros. O seguinte tema, a evolução dos meios de comunicação. Eu falei para vocês que com a globalização os meios de comunicação se evoluíram, né? Começou lá com o telégrafo, né? Foi um dos primeiros, assim, ligado à tecnologia, mas tem a carta que eu citei também, que era um meio de comunicação. Enfim, vocês vão pesquisar. E faça um resumo do resultado. Vai aparecer várias coisas. Desde as primeiras formas de comunicação até hoje os grandes smartphones que a gente tem em mãos hoje que faz várias coisas. Então vocês vão pesquisar quais foram esses itens, esses meios de comunicação que foram evoluindo. Quando vocês botarem assim no Google, evolução dos meios de comunicação, vai aparecer um monte de coisa. Vocês pesquisem e façam um pequeno resumo com esses itens, certo? Essa é uma. E a segunda, pesquise quais serão as profissões do futuro em meio à globalização. Eu disse a vocês que muitas profissões elas estão acabando porque estão sendo substituídas pela mão de obra robotizada, né? Pelo robô. Mas, ao mesmo tempo, surgem novas profissões. Ao mesmo tempo que algumas são extintas, outras vão surgindo. Como, por exemplo, eu falei para vocês, o cara que produz o robô, o cara que fabrica o robô, o cara que programa o robô, o cara que faz manutenção no robô. Então, eu quero que vocês pesquisem, né? Quais serão aí as profissões do futuro em meio à globalização? Pesquisem umas 5 profissões que vocês acharem interessantes e vocês anotam quais seriam essas profissões. Ok? Essa é a segunda questão. Então, são 2 questões que vai estar lá no Google Sala de Aula para vocês. Como é que é para ser feito, pessoal? Vamos prestar atenção que tem gente fazendo errado. As respostas poderão ser da seguinte forma. Adicionando um comentário particular no Google Sala de Aula, tem aluno que está fazendo na comentário da turma, não é no comentário para a turma, gente. Tem um nomezinho lá quando vocês abrem, adicionar comentário particular. Esse comentário só eu vejo, é uma resposta que só eu vejo. Quando vocês botam para a turma, além de vocês estarem colocando no lugar errado, vocês ainda estão dando a resposta para todos os outros alunos, porque o comentário de turma todos os alunos veem, não é para ser comentário de turma, é comentário particular, ok? Essa é uma das formas, adicionar comentário particular. Vai lá, digita a resposta das duas, resposta da número 1 e resposta da número 2. Outra forma, faz no caderno, escreve a pesquisa, anota a pesquisa que vocês fizeram e envia a foto. Também adicionando comentário particular, tem uma partezinha lá de enviar a foto, vocês enviam. Ou se vocês tiverem a habilidade de digitar no Word, o arquivo de Word ou no slide, fazer um slide e enviar para mim, da mesma forma vocês vão e enviam pelo Google Sala de Aula. Tudo é enviado por lá. A forma que vocês acharem melhor, mais fácil para vocês, vocês façam. Eu considero qualquer uma dessas 3 formas. E essa atividade vai valer 2 pontos. Se ficar tudo certinho, a primeira e a segunda questão, cada um vai valer 1 ponto. Se ficar certinho é que ganha 2, viu? Se não, ganha 1,5, ganha 1, ganha meio ponto, depende de como for a resposta. Certo, pessoal? E aí também, quando eu marcar a reunião no Google Meet, eu vou explicar como vai ser essas notas do segundo bimestre. Quantas atividades eu vou fazer e como é que eu vou dividir essas notas. Lembre, no primeiro eu fiz 3 atividades valendo 1 ponto e uma valendo 7, que foi a prova online. E aí somando dava 10 pontos, né? Mas esse bimestre vai ser diferente, nós vamos fazer uma média. Vamos somar e vamos dividir. Ok, gente? Então é isso. Obrigado a todos e fico à disposição. Hoje na quarta-feira eu vou estar online o dia todo à disposição de vocês. Qualquer dúvida é só entrar em contato, tá bom? Bons estudos. Tchau, tchau. Até a próxima aula.